Olá, seja muito bem-vinda ao Movimento Muitas Mulheres, que tem o patrocínio de Duda, uma plataforma de web design onde você pode criar o seu site, o seu blog e o seu e-commerce. Nessa temporada, nós vamos falar com mulheres que causam. E a minha entrevistada de agora é a Carolina Brito. Ela é doutora em física e coordenadora do projeto chamado Meninas na Ciência. Confere aí com a gente. Então, pessoal, como a gente comentou, estamos aqui no Movimento Muitas Mulheres com a Carolina Brito, ela que é doutora em Física e coordenadora do projeto Meninas na Ciência. E aí, Cacá, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, Daniela. Antes de tudo, queria muito te agradecer, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E antes da gente começar a entrevista, eu queria que tu te apresentasse para a gente. Então tá, eu que agradeço, né, o convite de vocês para falar aqui um pouco com o público de vocês, nesse movimento tão legal, né, que é o Movimento Muitas Mulheres. Eu sou Carolina Brito e sou professora do Instituto de Física da URGS. Eu sou formada em Física, com doutorado em Física, e eu coordeno esse projeto chamado Meninas na Ciência, que nós vamos conversar um pouquinho sobre ele hoje, né? Eu também sou apresentadora, produtora de um podcast chamado Fronteiras da Ciência, também a gente vai conversar um pouquinho, que é para divulgar a ciência, né? Então, eu faço várias coisas associadas com isso, como uma das três bases, né, da Universidade Pública Brasileira é ensino, pesquisa e extensão. Então, esses trabalhos de Meninas da Ciência e Fronteiras da Ciência fazem parte do que a gente chama de extensão universitária, né? Que é aquela parte da universidade que conversa com a comunidade. Então, que leva o conhecimento da universidade para fora e que traz, né, conhecimento da comunidade para interagir com o que a gente faz lá dentro. Que legal. Bom, e de uma certa forma, assim, acaba tirando um pouco aquela pompa da academia, né? Que eu acredito que, às vezes, tem um pouquinho, né? Tem essa questão, né? Assim, é um dos problemas que a gente comenta, né? Assim, que é o fato de que a academia não conversa muito com a comunidade, né? Que é um dos problemas que existe hoje, né? Que essa barreira que existe de diálogo entre o que é produzido na academia e o que a sociedade fica sabendo, né? Isso tem vários problemas, porque a gente hoje, por exemplo, enfrenta uma crise, né, de não reconhecimento do valor da ciência também em função disso. Não é a única causa, mas essa é uma das causas, com certeza. Sim, não, e mais adiante é uma das minhas perguntas e dos meus comentários também aqui. Maravilha. Mas a minha primeira pergunta é saber como que iniciou esse teu interesse pela ciência. Se foi desde quando tu era pequena, se tu era incentivada em casa, se tu era incentivada na escola, como é que nasceu isso? Isso é uma pergunta que já me fiz várias vezes, né? Porque desde muito pequenininha eu queria ser astrônoma, tá? E uma coisa importante é o seguinte: quase todo mundo que faz física porque queria ser astrônomo, tá? Então é um ramo da física. Daí, no fim das contas, no meu caso, os caminhos se desviaram totalmente. Eu nunca fiz astronomia, mas a minha grande paixão era essa. E eu tive, assim, eu gostava muito de matemática. Então, por exemplo, uma coisa que eu me lembro de infância, que a gente ia viajar, assim, pegava o carro e ia viajar, e eu adorava fazer historinhas matemáticas. Então, meu pai fazia, sei lá, Maria foi lá, comprou 4 bananas, 5 maçãs, essa coisa bem básica, né? E eu era muito fissurada por isso. Eu também, então, senti esse estímulo de casa, né? Meus pais nunca disseram, tu tem que fazer ciência, isso não era um assunto, mas também não era um assunto que eu não pudesse fazer. E tinha essa questão, né, de dizer de apoiar a área de matemática, isso eles sempre me apoiaram. E eu gostava muito tanto de matemática que quando eu estava mais velha, assim, na adolescência, eu não fazia palavra cruzada, eu fazia provas de vestibular de matemática. Então era minha paixão, né? Era uma coisa meio de hobby, assim. E então era isso, assim, eu tinha essa facilidade, esse gosto e tinha esse fascínio pela astronomia. E isso tudo fez com que eu tivesse essa motivação para fazer ciência, né? Então, mas eu não me lembro assim de um professor de uma área. Isso eu não. Eu já era apaixonada por física quando eu me envolvi com esses professores, digamos. Mais ou menos. Sim. Eu acho que era mais uma questão de facilidade com a matéria mesmo e do que uma única pessoa como espelho, né, nessa época.
Sim, sim, sim. Se a gente for parar para pensar, né? Porque, tipo, a física, ela faz parte do nosso dia a dia, né? O simples fato de tu levantar de uma cadeira já é um ato físico, né? Tu tá utilizando ali a Completamente. Assim, força. é que isso é uma coisa que eu vivo dizendo, né? Assim, que eu tenho dificuldade de enxergar aonde não tem ciência, não só física, né? Assim, por exemplo, tu Uhum, olha, não sei, a reflexão na janela, a passagem da luz, quando tu olha numa poça de óleo, quando tu olha aqueles anéis coloridos. exato. Enfim, tem física por absolutamente tudo. Então, dependendo da Tudo. lente do óculos que tu usa, tu pode enxergar ciência em absolutamente tudo. Sim. E isso também vai para a biologia, né? Se tu vai olhar a natureza, então enfim, tu vai olhar, tentar entender a diversidade da biologia também é uma coisa fascinante. Você vai caminhar e tu vê pedras, aí os geólogos morreriam, né? Porque eles falam de rocha. Então, se tu vê, se tu, enfim, eu sempre eu sou uma pessoa até hoje fascinada pela ciência, mas até assim, a minha paixão atual nem é só os ramos da física, né? Porque tem tanta coisa acontecendo hoje na área da ciência que Sim. eu acho muito fascinante tudo que a gente consegue entender do ponto de vista, assim, usando o método científico, mais do que tudo, né? Então, eu sou apaixonada Uhum. muito mais pela ciência como um todo do que pela física. Mas quando eu era mais novinha, realmente era a física e a matemática que eram minhas grandes paixões. Hoje em dia, eu vejo beleza em quase tudo, assim, qualquer área, né? Inclusive, nem área só de ciência. Eu acho que tem as áreas, por exemplo, eu acho que eu seria uma pessoa feliz fazendo história, né? Porque eu acho que tem Uhum. várias coisas que tu pode descobrir. Tu vai profundamente em alguma área, ela sempre tem coisas fascinantes para te trazer, né? Então, eu acho É. que o que eu me fascina na beleza da ciência, em particular, é que tu tá sempre... As perguntas são realmente infinitas, né? Tu tem um projeto, daí tu constrói perguntas, e tu responde as perguntas e cria novas perguntas. Então, isso que eu acho que é o grande tchan, assim, né, dessa área, que eu realmente me fascino pela ciência, principalmente por isso, assim, por essa descoberta constante. Sim, sim. E a pergunta que eu ia te fazer, que é um contraponto, na verdade, disso, né? Como trabalhar hoje em meio a tanto negacionismo que a gente vê? Porque, gente, eu fico pensando assim, ninguém nunca questionou, sei lá, a vacina de sarampo, varicela, enfim, de outras doenças, sabe? Eu não entendo como que a gente chegou nesse nível. Guria, tu sabe assim, ó, na verdade o movimento anti-vacinação, ele tem um poder, ele não era forte no Brasil, olha, é um paradoxo, né? Porque o Brasil tem tanta coisa que tu diz que não funciona, mas no Brasil a gente tinha uma cobertura vacinal excepcional, né? Um plano nacional de imunização que é reconhecido internacionalmente, né? Que, enfim, que é coordenado também pelo SUS. Então, a gente tinha cobertura vacinal incrível até alguns anos atrás. O movimento anti-vacinação, ele é forte nos Estados Unidos e ele Uhum. tem e também na Europa, na França é um dos países onde ele é bastante forte ele é uma das grandes, digamos assim, acho que hoje é o grande exemplo que nós temos de como a pseudociência ela pode ser nociva, né? Porque, por exemplo, se o cara acredita em terra plana, claro que, assim, é tanto contrassenso que tu diz assim, como é que pode que essa pessoa acredite em terra plana? Mas, assim, é uma crença quase inocente, a gente pode dizer, porque ele não Uhum. vai prejudicar ninguém. Mas a crença, os movimentos anti-vacinação, eles são muito perigosos, né? Porque a vacinação não é uma escolha individual, é uma estratégia coletiva de imunização. Então, assim, a grande tristeza que eu vejo hoje é que o Brasil tenha absorvido esse movimento, esse problema que não era um problema nosso, né? Que já era forte em outros países, que tinha uma ressonância em outros países, em vários países até ditos desenvolvidos, né? E aqui não era. Então, assim, como é que hoje trabalhar, como é que se faz ciência num ambiente desses, né? Que tu diz assim, poxa, a gente está vivendo há um ano dentro de casa e a Uhum. grande, para mim, assim, quando a vacina da Pfizer, que foi a primeira, foi definitivamente, né? Saíram os estudos e que mostraram que ela tinha uma eficiência de 90 e poucos por cento, eu me emocionei, eu disse, meu Deus, é a única saída que nós temos para sair desse buraco. E de repente tu te dá conta que as pessoas não querem se vacinar, ou tem essa questão de pânico, ou sei lá, vai virar jacaré, essas coisas que tu É, escuta, que vai mudar o DNA da pessoa.
Isso. tanta O bobagem. 5G, o 5G. É uma coisa assim que fica, meu Deus. Então, tu fica pensando assim, tem várias explicações, né? Eu não sou uma especialista na área, mas assim, tem várias coisas que podem explicar. Por exemplo, o cérebro humano, ele evoluiu para encontrar padrões. Então, as pessoas encontram padrões em tudo que elas enxergam, tudo que elas querem encontrar. Tem o fato também de que tu tem um viés de confirmação muito forte, ou seja, se tu recebe uma notícia no WhatsApp que tu quer acreditar, tu acredita nela mais facilmente, Sim, tu passa. sim. Então, assim, tem várias coisas que podem explicar, né? Eu não sou uma especialista nesse mundo aí que eu acho incrível, fascinante, mas o fato é que a dificuldade que eu acho que é fazer ciência num ambiente desses é que não apenas existe, Daniela, um problema de descrença social na área, que é um problema, que é triste, que é uma pena, mas a gente está vivendo hoje um ataque enorme à ciência no Brasil. Então, chegamos no investimento hoje, o CNPq e a CAPES, que são agências de fomento no Brasil, a gente tem um investimento, a gente teve em 2020 um investimento equivalente a 2011, foi antes da explosão do Brasil. Isso com muito mais gente contratada, porque a gente teve uma expansão de contratação das universidades, uma expansão de vagas nas universidades. Então, hoje o que a gente está observando é uma falta de financiamento muito crítica, inclusive assim com alunos que não terão bolsa de doutorado, bolsa de mestrado. A gente tem aqui na física da URGS, nós somos nota 7 da CAPES, que é a nota máxima que a CAPES dá há muitos anos. Então, e nós somos área de exatas, então as áreas de exatas sempre ficaram como prioridades, há muito tempo elas são prioridade. Então, nós sentíamos menos a corte de verbas, mas mesmo nós estamos agora muito no caso crítico. Então, para você ter uma ideia, os alunos de doutorado, de mestrado, que estão acabando o mestrado, não estão com vaga para doutorado. Eu estou enviando, meus alunos agora, eu tenho um aluno que é sensacional, que eu disse, Fábio, tu tem que ir para fora do Brasil, tu tem que conseguir uma bolsa fora do Brasil. Então, assim, eu estou gastando hoje o meu tempo treinando os meus alunos bons para ir para fora do Brasil, porque eles não têm condições de ficar no Brasil. Então, assim, para mim, o meu principal drama agora é esse, né? Assim, tu dizer, a gente está destruindo a ciência, o pouco que nós tínhamos, que estava num crescente, está realmente no momento de financiamento crítico. É muito, muito complicado, porque no momento que tu para de formar pessoas por, sei lá, 3, 4 anos, não é que tu vai ligar a chave de novo. Tu fica um período, uma geração sem profissionais da área. Então, assim, é um momento bem complicado para nós. Claro, não, com certeza, assim, nossa. E, assim, por isso a importância também do projeto Meninas na Ciência, né? Que incentiva isso. E aí eu queria que tu contasse um pouco desse projeto. Esse projeto ele foi criado pela minha colega Daniela Pavani, um colega, o Paulo Lima Júnior, que hoje está em Brasília. E eles criaram em 2013 e eles já tinham uma ideia na cabeça, né? Já tinham uma ideia de formar esse projeto, eu vou dizer por quê, né? Mas, assim, eu quero salientar aqui a importância dos editais públicos, porque naquela época, em 2013, apareceu um edital do CNPq com a Petrobras, naquela época a Petrobras incentivava a ciência, junto com a Secretaria Pública para Mulheres, que hoje não existe mais, e o MCTI, né, o Ministério da Ciência e Tecnologia, e eles criaram esse edital desenhado para que as universidades interagissem com as escolas, então atraindo mulheres, né? E por que esse edital foi formado? Porque já nessa época se sabia que o Brasil tem um problema grave, que é um dos problemas é que nós temos muito poucas pessoas em áreas ciências exatas e tecnológicas. Então, a gente, para ter uma ideia, hoje no Brasil, se tu pega 100 pessoas no Brasil, hoje na área, entre 25 e 34 anos, apenas 3 pessoas são formadas nessas áreas. Essas áreas significam todas as engenharias, física, matemática, ciência da computação e química, engenharia, física, matemática. Biologia. 5 áreas. Então, assim, tudo isso confundido não tem 3% de pessoas formadas. Isso é muito pouco. Se tu compara com países, por exemplo, como na Coreia do Norte, Coreia do Sul, né, que é o nosso paradigma em termos de tecnologia, eles têm 10 vezes mais que nós. Então, tem esse problema, tem essa falta. 2, o principal déficit está nas mulheres, porque é uma área que se manteve muito masculina, né? Então, apesar de a gente ter avançado muito, né, ninguém vai negar que as mulheres já absorveram já saíram de casa, já tem uma revolução que aconteceu, né? Minha avó, ela era
e não sabia escrever, mal sabia escrever o nome dela. Eu sou doutora em física, então eu acho que é inegável que nós temos muitas vitórias, mas mesmo assim algumas áreas se mantiveram redutos masculinos. E esse é o caso das exatas. E o terceiro problema é que existe um efeito tesoura, como a gente chama, que é o percentual de mulheres decai ao longo da carreira. Então, por exemplo, na física, nós somos 30% na graduação, 5% em topo de carreira. Então, assim, tem um corte gradativo e super, super radical. Então, por tudo isso que esse edital apareceu, a Daniela, com esse outro colega, ganhou o edital e o Meninas na Ciência começou. E eu assumi como coordenadora 1 ano depois. E desde então a gente trabalha juntos nesse projeto, né? E a gente se deu conta que precisava, para poder trabalhar, criar ações interessantes, ações que fossem realmente eficientes, a gente precisava entender o problema, pesquisar o problema. Então a gente faz bastante pesquisa também sobre o problema, né? Por que acontece isso? Por que acontece a não atração das mulheres? Por que acontece o efeito tesoura? Por que as pessoas não se interessam por ciência? Porque, afinal de contas, não é só as mulheres, né? A gente tem poucas pessoas áreas. Então, uma grande pergunta é por que as crianças que nascem tão interessadas em tudo, né? Que nascem assim... Tão curiosas, tão né? curiosas e perguntam tudo. Por que de repente elas perdem, né? Tem um estudo que mostra, um estudo da Microsoft, né, feito na Europa, que mostra que meninos e meninas perdem interesse em ciência lá pelos 11 anos. E lá pelos 16, que, claro, né, o mundo é mais interessante, tem um monte de coisa acontecendo, aqueles hormônios à flor da pele, interpretação minha, tá? E aos 16 anos, os homens retomam o gosto e as mulheres não. Então, isso que o estudo que a gente conhece, que eu conheço, que fala sobre isso, mostra essa diferença de gênero, né? Já nessa questão do gosto pela ciência. Mas, então, nós temos várias ações que tentam atrair essas mulheres, porque, primeiro, que a gente acredita realmente que ciência é muito importante e que fazer uma ciência diversa é essencial, porque diversidade implica qualidade. Então, assim, por isso tudo que foi criado nesse projeto e que hoje tem lá, está no 7º ano já de projeto, com várias ações, vários desdobramentos disso aí. Sim, sim. E por que tu acha, assim, não sei se tem uma opinião formada disso, que as meninas são pouco estimuladas a fazer ciência ou trabalhar, enfim, com exatas, né, como um todo? Pois é. A gente observa, né, assim, primeiro que se nossos ouvintes, nossas ouvintes agora pararem para pensar sobre quais foram os estímulos delas, né, desde pequenininha, nós vamos nos dar conta de que tinha uma diferença bem importante, né, de tratamento. Por exemplo, desde pequenininha, quarto rosa, ou então o fato de que meninas eram estimuladas a brincar de boneca, os guris vão para a rua brincar de bola. E, por exemplo, eu brincava de futebol com meus amigos e eu tinha uma tia que dizia, não, mas isso não é coisa de guria, né? Todo mundo vai ter uma tia que vai dizer um vizinho, sei lá. Tem o fato de... Então, assim, tem uma questão de estereótipo que para mim está no cerne da questão, né? Que é o fato de que as pessoas estereotipam carreiras, estereotipam pessoas, né? Então, assim, isso acontece desde muito jovem. A gente tem um exemplo de um videozinho que viralizou nas redes sociais há uns anos atrás, que eu acho muito ilustrativo, que as professoras pedem para as crianças desenharem um bombeiro, um médico cirurgião e um piloto. Não sei se tu já viu esse videozinho. Eu acho que já. Em inglês. Em inglês as palavras não têm gênero, né? Então, se eu te peço para desenhar um bombeiro em inglês, eu te induzo a desenhar um homem, mas não em inglês. Então, mesmo sem a indução, as crianças desenharam, a maioria desenhou homem, 60 e poucos desenhos, tinham 5 de mulheres, e as professoras chamam à sala essas profissionais. E quando elas chegam, as crianças falam assim, eles estão fantasiados, eles não imaginam que as pessoas sejam profissionais, uma pilota, né, uma bombeira e tal. Então, isso mostra como a gente faz o papel, já desde muito jovem, a gente categoriza, as crianças já categorizam o que é emprego de mulher, profissão de homem, profissão... Isso mostra que a gente faz alguma coisa antes disso. E os estudos que tentam entender o que está acontecendo, eles mostram, por exemplo, que as meninas perdem a ambição, perdem a autoestima muito jovem. Então, por exemplo, tem um estudo que eles fazem, que eles contam a história de uma pessoa muito, muito inteligente, para crianças de 5 anos de idade, e perguntam qual é o gênero da pessoa. Contam, sem falar quem é, e dizem, uma pessoa muito fantástica e tal, e tal, tal, e perguntam para as meninas e meninos quem é. As meninas de 5 anos de idade dizem que é uma menina, e os meninos dizem que é um menino. Então, associam com o seu próprio gênero, né? Sim.
Só que eles repetem o experimento aos 7 anos, e tanto meninos quanto meninas, eles associam alguém inteligente a um homem. Então, tu nota que em idades tão jovens quanto 5, 6 anos, as meninas perdem a autoestima. E o que isso tem a ver com carreira? Tem a ver com carreira pelo seguinte, as carreiras também são estereotipadas. Então, desde pequenininha tu acha, matemática é coisa para pessoa genial. Então, assim, as meninas que se sentem burrinhas já não vão para fazer uma carreira desse tipo, porque já não acham que tem competência. Então, isso é uma parte do problema, né? Aquela parte do problema que ensina, desde pequenininha, que existem coisas de homem, coisas de mulher. Então, isso é parte da explicação, que o problema é multifatorial, claro, né? Mas parte do problema para explicar por que as mulheres não se atraem para essas áreas, né? Depois tem também o fato de por que elas perdem espaço. E tem um mito que fala que as mulheres perdem espaço porque elas não querem, elas não têm ambição, elas querem cuidar do filho, da família. E os estudos mostram que não é verdade, que isso é um mito. Então, tem um estudo que mostra, feito na Europa, que mostra que fez um estudo dentro do mundo corporativo e perguntou para as mulheres e homens se eles tinham ambição. E eles observaram que no começo da carreira, ambos têm a mesma ambição. Depois, ambos perdem. A das mulheres despenca rapidamente e perguntam por quê. E perguntam, é questão da família, do filho? E a resposta não é essa. A resposta é que existe o que a gente traduz por beliscões no dia a dia, picadinhas de mosquito, que são aquelas pequenas atividades do dia a dia, né? Por exemplo, a piada machista, a piada sexista, ou então o mansplaining, o maninterrupting. São essas coisas do ambiente que, se a gente para pensar, todo mundo já sofreu, né? Sim. E que nos fazem entender pouco a pouco que o ambiente não é para nós, né? Então tem essa coisa que desde pequenininha tu está inserido nesse contexto, depois tem o fato de que ao longo do tempo tu vive nesse mundo que te faz perder a ambição, porque ele não é feito para ti, entre aspas, né? Ele foi construído de outra maneira, então que tudo tem a ver com esses estereótipos, no fim das contas, mas enfim, essas são algumas das explicações, né? Não é tudo, mas acho que tem parte do que eu disse aqui, dá para ajuda, né? Tem influência nisso. Não, na verdade, é um conjunto de vários fatores, né? E quem são ou quem foram as suas mentoras, as mulheres que te inspiraram, tanto na ciência ou fora dela? Bom, eu acho que eu tenho várias ainda, né? Assim, eu tenho... desde que eu comecei a trabalhar com isso, né? Que foi lá em 2015, eu observo muito, eu valorizo bastante o trabalho de mulheres, assim, então eu comecei a prestar bastante atenção nisso. E hoje em dia, assim, eu tenho diversas mulheres que eu admiro muito, né? Então, na área da ciência, quem são minhas mentoras? Eu trabalho com a Márcia Barbosa, que é uma professora de física que é excepcional. A minha colega Daniela Pavani, que é minha coordenadora comigo, também é uma pessoa que eu admiro muito, que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Assim, depois na ciência tem vários outros nomes, ali tem pessoas com quem eu trabalhei já, Débora Menezes, Célia Anteniodo, diversas mulheres, assim, que são mais velhas que eu, né, e que eu me inspiro, mas tem minhas colegas também, né, que têm a minha idade. Sim. Então, assim, tem mulheres que são estrelas em ascendência, né, também na área da ciência, tanto no Brasil quanto fora. E fora da área da ciência também tem várias mulheres que eu aprecio, né? Então, para citar algumas, né, tem a Débora Diniz, que trabalha com a questão do aborto, que é uma mulher que eu admiro muito. Tem as minhas colegas do mundo da medicina, Camila Giuliani, tem a Cristiane Cantergiani, tem várias, assim, que eu vou pensando, nem é bom citar, porque tem realmente muitas, né? Mas, assim, eu procuro... Que legal. Eu realmente acho que as mulheres, assim, eu procuro bastante trabalhos de mulheres hoje. Eu faço esse esforço, assim, por exemplo, de às vezes dizer, não, eu vou convidar uma mulher para falar sobre esse tema. Então, procurar uma pessoa, né, que é uma especialista da área. E tem tantas, né? Tem tantas mulheres excepcionais, assim, que tu começa a buscar e a gente tem só que fazer um exercício de dizer, não, vou pensar 1 minuto agora aqui, em vez de chamar um homem, que está mais fácil. A mesma questão com relação às pessoas negras, né, Daniela? Que a gente também tem que... Não, vou convidar uma mulher negra para falar sobre esse tema. Então, claro que a gente está mais acostumado a pegar um homem branco porque eles são mais numerosos, está mais fácil, então a gente acha um nome mais fácil na cabeça. Mas acho que vale a pena a gente sempre, né, parar um pouquinho e dizer, não, vou fazer uma busca, né, de quem que está entendendo nessa área, quem é a expert dessa área. E aí tu te dá conta que, nossa,
Tem várias. Tem um universo. Quando a gente começou a fazer o nosso line-up aqui do movimento Muitas Mulheres, nossa, a gente começou a pensar assim, gente, esse movimento não vai acabar nunca, a gente vai precisar fazer várias edições, porque tem muita mulher foda, e eu preciso conversar com essa, eu preciso conversar com aquela. Uhum. Tem muita gente, muita gente. Eu te disse que preciso citar nomes, assim, porque da minha área tem muitos, mas fora da minha área tem muitos ao quadrado. Tem muitas, né? Assim, que eu começo a ver o trabalho. Agora, nessa pandemia, tem várias mulheres combatendo pseudociência, Natália Pasternak, né? Tem a Mônica De Bolle, que fala sobre economia, sobre medicina. Então, assim, tem várias mulheres que eu realmente sigo e admiro, sabe? Aprecio o trabalho, assim. Então, nem é bom citar para não se comprometer, porque depois já esqueci várias, mas, assim, tem com certeza. Grandes mulheres. E como é que é, assim, no teu ambiente, assim, de trabalho, assim, bem, né? Porque o que a gente vê, assim, na academia, né? A gente vê, como tu mesmo comentou, né? Começam lá 30 e aí vai subindo o escalão, a gente vê 5, 3 reitores mesmo, né? Mulheres, e a gente vê pouquíssimas reitoras mulheres nas universidades, né? E tu já sentiu, assim, de alguma forma, algum preconceito, tipo, de uma fala tua ser silenciada pelo fato de tu ser mulher, ou uma fala tua ser questionada porque tu é uma mulher falando aquilo e não é um homem falando aquilo? Como que é isso? Assim, isso é uma questão... para mim também é questão de mudar a lente do óculos, né? Porque quando tu começa a enxergar esse tipo a te dar conta desse tipo de coisa, tu enxerga diversos exemplos, né? Então, um caso que eu vivi bastante emblemático foi antes de entrar na graduação, eu fui convidada para falar porque eu queria fazer física, que era uma coisa rara, né? Então, estudava num colégio grande aqui em Porto Alegre, o Rosário, e tinha o jornal do vestibular, que era da Zero Hora, né? Eles queriam fazer uma reportagem sobre cursos que ninguém quer mais, e me entrevistaram. Falaram, Rosário, será que a quer fazer física? Daí me entrevistaram. Era eu e o cara que estava que queria estudar para teologia. Então, eram dois estranhos Sim. do caderno de vestibular. E quando eu fiz essa entrevista, fui chamada por um professor da universidade que me viu para me dizer que era muito complicado fazer física, que eu devia repensar, que era uma coisa difícil. Eu disse, mas o que tu sabe a meu respeito, né? Exato, se fosse um homem, será que ele falaria isso também? Não, e assim, hoje, como uma pessoa que luta para atrair pessoas para essas áreas, eu digo, meu Deus, se uma pessoa está querendo fazer isso, eu vou pegar ela para falar para minhas alunas, né? Assim, eu vou estimular. Sim. Então, assim, esse tipo de coisa... e depois também ele se surpreendeu porque eu passei em cálculo 1 e 2 sem ter rodado. Enfim, foi uma pessoa bem interessante, assim, que é uma pessoa esse fato, né? Mas fora isso, assim, menos explícito que isso, porque isso é um caso muito explícito, mas tem coisas assim que eu acho que acontece conosco, né? Que merecem mudar a lente. Por exemplo, a gente participou no âmbito do Meninas da Ciência, a gente aderiu uma campanha chamada hashtag Esse é Meu Professor. Foi lançada por um grupo feminista da Mackenzie em 2016, eu acho. E a gente replicou aqui na URGS, colocamos um formulário online no nosso Facebook, a gente recebeu 200 respostas em menos de 24 horas, 48 horas, e a gente só pedia qual era o departamento da frase, né? Porque o professor teria dito uma frase machista, qual foi a frase e o departamento. E quando eu li, eu fiquei impressionada porque na física tinham várias frases que eu tinha escutado quando eu era aluna, que os professores vão ficando, né? E hoje são meus colegas. Uhum. E na época eu tinha dado risada. Por exemplo, assim, mulher entra na universidade para arranjar marido. Isso é uma frase do professor nos cursos básicos de física. E esse professor, ele não faz por mal, assim, que ele acha, é uma piada, né? É que nem aquela piada sexista, aquela piada racista que a gente ouviu. Que só tem graça para quem fez a piada, né? Exato, mas na hora, né? Daí todo mundo dá risada, assim, depois eu te dou conta de que isso é uma picadinha de mosquito, né? Claro! Na universidade, já enxerga. Quase todos os seus colegas são homens e ela ainda escuta esse tipo de bobagem, né? Então, assim, são coisas que tu te dá conta de que não era para acontecer, né? Assim, poderia ou não acontecer. Então,
Mas na época que aconteceu comigo, eu só me dei conta disso que era um problema o dia que eu li a frase escrita, muitos anos depois, né? Então, acho que muitas mulheres... Quer dizer, eu não sei, porque eu vejo que a nova geração é muito mais ligada que a minha era. Eu era uma completa bobada sobre isso, não me dava conta mesmo, né? E então a nova geração já está mais ligada nisso aí. Mas assim, se tu não tá prestando atenção, tu vai só perceber como uma coisa estranha, talvez, né? Uma coisa que está te incomodando em algum nível que tu não, talvez nem saiba. E isso eu acho que é um problema, né? Por isso que eu acho que é interessante as pessoas tomarem consciência de que isso é um problema, porque talvez hoje aconteça menos, ou a pessoa vai dizer, professora, essa piada não tem graça, não sei, tô imaginando, né? Ou vai rir também, mas assim, vai depois comentar com as colegas, eu não sei. Mas, então, acontece o tempo inteiro, né? E a gente, enfim, tu não vai também estar toda hora brigando, né? Acho que a gente também cansa dessa coisa, né? Mas eu penso, por exemplo, que se tu tem um grupo, isso eu acho uma questão importante, né? De sobrevivência nessas áreas que tem menos mulheres ainda, que é a questão de tu apoiar, né? De tu dizer, olha, essa piada não tem graça, ou foi com a colega, ou então a pessoa foi cortada, tu diz, olha, deixa a pessoa acabar, deixa a fulana acabar a raciocínio dela, né? Porque isso são coisas que se tu tem apoio, tu não te deixa mais Sim. por isso. Isso é uma Tu não coisa... é a única chata falando, né? Exato. Porque daqui a pouco tu começa a ser a chata do rolê, né? Exato. Porque o mundo está ficando chato, né? Esses Isso. esquerdopatas, ou então Isso. essa coisa do politicamente correto, né? Então, isso. Assim, se tu tem um grupo, um pouco mais de pessoas, né? Daí tu consegue combater esse tipo de coisa. Mas por isso que eu acho tão importante, tão bom que essa nova geração tenha muito mais consciência disso, né? Então, essa nova geração, sabe? Elas, assim, ó, cara, tu falou duas fora, assim, ela... Sabe que isso é interessante, né? Porque apesar dessa nova geração estar bem mais ligada nisso, a gente também replicou essa campanha que eu comentei agora há pouco, essa campanha do hashtag Ser Meu Professor, nós replicamos para os alunos, hashtag Ser Meu Colega, na esperança de enxergar a nova geração mais moderna, né? E, guria, a nossa surpresa foi que os guris reproduzem o que seus avós diziam. Sim. Tipo, frase assim, sim. mulher gosta de apanhar. Tipo, cara, de onde é que tu escutou essa frase? Meu Ou então, assim, Deus. mulher só faz filho para foder a vida do cara. E depois ganhar pensão. Aí tu fica pensando, gente, de onde é que esse guri que tem 17, 18 anos está tirando essas frases, sabe? Sim. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente observa que as mulheres estão mais ligadas, e que os homens também, né? Também tem esse tipo de preconceito explícito ainda. Então, assim, é isso. Espero que os homens fiquem solteiros mesmo, né? Os gaúchos que fazem isso, mas eu não sei. Eu não conheço nenhum estudo que mostre o nível de machismo em função da região do Brasil, né? Sim. Mas aqui a gente tem bastante gente conservadora. Isso eu estou absolutamente de acordo contigo. Aqui no Sul temos fato, né? Triste até isso, né? É muito complicado. Não, é muito complicado. Bom, eu não sei também se é porque a gente não vive fora daqui, então nós não sabemos, né? Talvez tenha um viés de observação, é possível. Mas, bom, pode ser. eu morei bastante fora do Brasil e era... Não, tu tem um pouco menos disso, né? Existe machismo, existem pessoas que... Isso é uma coisa curiosa também que eu acho interessante comentar, que o meu mundo, o mundo dos meus colegas, são pessoas que... Tem vários cientistas, né? E eles tratam, assim, os assuntos são todos baseados em ciência. Onde é que trouxe a referência e tal. Mas quando tu fala sobre gênero, aí eles não são tão científicos. Então, por exemplo, já me aconteceu mais de uma vez de tu começar a falar de um estudo feito sobre gênero, essa questão da ambição que eu comentei, ou então o fato de que os homens não participam da criação dos filhos, tanto como as mulheres, e aí a conversa muda. Como assim? Mas isso... Como é que esse dado foi obtido? Isso aqui é uma impressão? Não é bem assim, porque eu tenho colegas que acreditam fortemente que no Brasil é vantajoso para uma mulher fazer ciência, porque eles acham que elas terão mais vantagem em termos de possibilidade de vagas do que homens, por exemplo. Eu digo, cara, olha as estatísticas. Nossa! Então, assim, tu te dá conta de que eles, né, tu entende? Tu consegue, inclusive, negar a ciência mesmo sendo cientista, né?
aquele negócio do Sim. viés de confirmação. Então, se tu tem o teu viés, né? Por que tu vai acreditar num dado? Então, assim, isso acontece muito no meio científico, em países onde a gente talvez tenha menos machismo, né? Países europeus onde os homens são, em média, menos, isso também acontece. Então, assim, isso é um problema que é comum, digamos, né? Gente do céu. Bom, Cacá, e além do projeto Meninas na Ciência, tu tem o podcast Fronteiras da Ciência, Fronteiras da né? Ciência. Também. Isso. E quais são os temas que vocês abordam lá? Sobre o que vocês falam? Então, esse projeto existe. Nós vamos começar agora em março, está começando a 12ª temporada desse podcast. Então, ele está no ar há 12 anos. Uau! Foi criado por 3 colegas, o Jorge Kilfeld, o Jefferson Arezzo e o Marco de Arte, todos da URGS. E eu entrei na 6ª temporada, eu entrei em 2016 nesse projeto. Então, o que a gente faz? A gente entrevista uma pessoa, um cientista, um expert na área, às vezes a gente entrevista atores. Por exemplo, teve aqui em Porto Alegre uma peça de Galileu, a gente entrevistou a atriz, né? Então, assim, não é só ciência, mas são coisas relacionadas com ciência. Ai, variedades, então. Variedade, a gente fala, por exemplo, sobre bibliografias de pessoas famosas, não só artistas, a gente fala de filme, mas assim, em geral, com um fundo, né, relacionado à ciência. Mas então o projeto foi criado para discutir ciência e pseudociências. Na época, principalmente, se discutia muito as pseudociências. Então, terra plana, movimento anti-vacinação, homeopatia, tudo isso era tema a gente vira e mexe, a gente não discute isso. Mas hoje em dia nós falamos muito mais sobre ciência. Então, por exemplo, alguém saiu, sei lá, um estudo novo sobre café, guiado aqui por alguém da URGS. A gente vai lá e conversa sobre o estudo, discute como é que foi feito. Então, é muito mais assim, hoje em dia, como é o método científico mesmo, né? Porque tu acaba te dando conta de como a ciência é uma área em construção. Então, assim, a gente fala desde mecânica quântica até biologia, passando por memória, neurociência. Olha, tem realmente muita, muita coisa. Então, que assim, legal. a Marie Curie, a gente já falou sobre, assim, é gratuito em qualquer plataforma de podcast. Fronteiras da Ciência, semanal. A gente tem mais de 400 episódios com bastante só. É realmente... é uma coisa que me dá muito prazer, assim, né? Apesar de dar muito trabalho. Sim. Muito, muito, porque, por exemplo, né, a gente entrevista pessoas que nos interessam também, né? Eu queria saber sobre os mitos de violência. Daí tu vai lá, conversa com o Marcos Rolim, que te conta sobre isso. Então, eu quero saber alguma coisa que eu não entendi. Sobre vacinas, uma vacina de RNA. Vamos conversar sobre um especialista da área. Então, assim, é muito prazeroso preparar. Depois a edição é complicada, mas é uma coisa que nos realmente, assim, nos dá muito retorno, né? E também quando a gente recebe o retorno dos ouvintes, né? Que bastante críticas também, mas quando a gente recebe esse retorno dizendo que a pessoa, sei lá, tinha o caso de pessoas que um coveiro, né? Que mora no Piauí e que escuta o programa. Então, assim, tu te dá conta de que tu chega a algumas pessoas que tu não esperaria, sabe? Isso é muito legal. É muito interessante. Sim, sim. Sim, e é uma forma de popularizar também, de aproximar a ciência, talvez, às Exato, não, pessoas que, completamente. né? Essa é a ideia, assim, a nossa ideia realmente é mostrar que, assim, tem programas que são um pouquinho mais técnicos, programas bem mais fáceis, mais com a linguagem, né? Mas, assim, o objetivo é realmente tornar a ciência, aquilo que a gente está falando no começo, ela está em absolutamente tudo, né? E assim, e despertar essa questão, porque assim, ó, Daniela, uma coisa que eu acho muito importante dessa questão do método, que eu gosto de falar do método científico, ele não é a única maneira de fazer ciência, acho que tem outras maneiras, assim, as pessoas têm críticas com relação a isso, né? Mas, assim, eu penso que essa questão de tu ter um ceticismo, mas um ceticismo saudável, no sentido de tu dizer assim, não, esse dado que tu está me trazendo, da onde que ele saiu? Ele foi revisado pelos pares. Qual é a fonte desse dado? Como é que tu chegou nisso aqui? Então, esse tipo de pergunta que tu te faz, esse tipo de dúvida que tu te coloca, isso é uma coisa que, mesmo que tu não queira fazer ciência, não precisa querer fazer ciência, mas isso é para a vida. Né? Como é que eu vou filtrar a informação que chega no meu WhatsApp?
Como é que eu vou acreditar? Por que eu vou acreditar nisso aqui? Eu recebi um áudio de uma pessoa que se diz cientista, mas quem é essa pessoa? Né? Quais são os credenciais dessa pessoa para falar sobre isso? Né? Então, assim, isso eu acho que, para mim, o meu grande mote quando eu faço esse programa é não só falar sobre aquele estudo especificamente, mas tentar construir a ideia do pensamento crítico. Eu acho que é a principal, digamos assim, a questão principal que a ciência traz e que o Fronteiras da Ciência tenta trazer é essa ideia, né? Como é que tu constrói um pensamento crítico? E para mim é isso que é o mais importante para tu saber filtrar o joio do trigo, né? Por isso que eu me motivo por fazer isso, principalmente por isso, assim, que eu acho que assim, esse aspecto te dá uma liberdade mesmo, sabe, de pensamento. Tu começa a conseguir, mesmo que tu não... E às vezes quando tu não sabe aquilo ali, tu vai dizer, não, isso aqui eu não consigo entender, então eu não vou propagar. Ou eu vou propagar para a pessoa... Eu tenho uma amiga minha que estuda isso aqui, vou mandar para essa pessoa. Né? Então, acho que esse tipo de seleção é libertador. Acho que isso é muito importante, sabe? É verdade. E quais são os teus projetos para 2021? Nós temos o projeto saindo assim do forninho agora, que foi, né, que a gente está gravando um pouco antes disso, mas que vai ser lançado no dia 8 de março. É um projeto de uma podfiction chamado A Ciência Como Ela É, a Saga de Carlota. Esse projeto, ele é a história de uma mulher, a Carlota, desde que ela é criança até se tornar uma cientista. E ao longo dessa saga, a gente conta diversos obstáculos pelos quais ela passa, desde a infância, lá com os estereótipos da mãe, do pai, depois passando pelo professor, pela sociedade, tal, assédio, até se tornar uma cientista. E ao longo desse programa, dessa podfiction, a gente debate dados científicos, né? Então, é uma espécie de radionovela, mas na moda mais nova, assim, porque é em formato podcast, são 10 episódios. Então, a gente colocou, né, o debate assim, entre os dois narradores, e onde a gente traz os dados da ciência. Então, esse artigo aqui foi discutido, então, às vezes a gente coloca até no debate entre os personagens, né, da história, mas então o objetivo desse projeto é debater a questão da diversidade, a falta de diversidade na ciência, de uma maneira que vai realmente ser mais científica, né? Paradoxismo, assim, sair daquele nível, eu não concordo contigo. Não tem problema que você não concorde comigo, mas eu estou falando de dados, né? Então, exato. Eu não estou achando que machismo existe, eu não estou achando que racismo existe, eu estou dizendo que tem, porque eu estou mostrando dados. Então, essa é a ideia do projeto. Então, está disponível também nas plataformas de podcast. Então, esse é um projeto que eu espero que, a partir do dia 8, né, começa semanalmente esses capítulos. É um projeto que foi inspirado numa peça que eu construí com a Márcia Barbosa, chamada A Ciência Como Ela É, onde eu era a Carlota. Então, eu que era a atriz. Mas aí a gente mostrou isso para o produtor, que falou, olha, o conteúdo tá bom, mas vamos pegar atores de verdade. Então, a Carlota, na nossa podfiction, ela é interpretada pela Mel Lisboa. Os narradores... que massa! Rubens Caribé, tem Fafi Siqueira, temos, assim, Jamile Godoy, temos várias pessoas muito interessantes, Tuna Dueck, Otávio Martins, vários atores, assim, muito legais. E essa peça que eu falei, também a gente tá gravada, se os ouvintes quiserem escutar, né? Entre eu e a Márcia Barbosa, a gente gravou no estúdio, mas, assim, a atriz sou eu e a Márcia, né? Então, não é aquela coisa profissional, né? É uma coisa mais, assim, amadora. Um outro projeto que nós temos para esse ano também vai ser disponibilizado agora, né, na primeira parte de março, é uma cyberexposição do projeto Meninas na Ciência, que se chama Meninas na Ciência Tecendo Redes. Esse é um projeto que a gente teve uma surpresa muito agradável no começo do ano passado, em março do ano passado. Nós lançamos uma exposição no Museu da URGS, que seria itinerante, mas aí o mundo fechou, não foi mais itinerante, que contava a história do nosso projeto, Meninas na Ciência, mas também do último ano do projeto, que era um projeto, uma coisa especial que nós tínhamos ganho, que expandia fronteiras do Meninas, né, para outras cidades. Então, como a gente teve uma procura, Daniela, incrível, assim, das escolas querendo debater o tema, a gente precisou fazer formação com os funcionários do museu para eles guiarem, porque assim, uma procura... Aí a gente se deu conta de que o assunto está muito em voga, né? Escolas que levar a exposição para lá.
Então, com essa questão do mundo ter fechado, a gente transformou esse projeto numa coisa virtual e agora vamos lançá-lo no começo desse ano. Então, assim, conta a nossa história, mas também a ideia é que seja um portal também de um monte de dados, né, sobre isso, para quem quiser se aprofundar, quem quiser saber mais sobre o tema, vai lá e clica. Então, é um projeto que vai ser bem legal. Espero que tenha também o mesmo sucesso que teve a exposição física, né, que para mim foi uma surpresa. Sim. E a outra coisa... Ai, mas que legal. E o último projeto nessa linha é que a gente tem um curso de feminismo à distância, né, o chamado Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes, que saiu ano passado a primeira temporada, e daí tu dá conta que falta 1000 coisas, né, que nem a gente está falando antes, tem tanta coisa interessante acontecendo com tantas mulheres incríveis, que também a gente também tem o objetivo de refazer uma segunda temporada, mas isso ainda está em discussão, então nós não temos... E esse curso, para quem quiser acessar, ele está disponível na plataforma Lumina da URGS, né? Então são 11 módulos, então assim, é gratuito também, e talvez tenha uma segunda temporada, mas não é certo ainda. Então assim, são os 3 projetos nessa linha de mulheres, né, feministas que eu tenho, que eu já posso contar. Quer dizer, o outro nem posso contar porque não está pronto ainda, mas assim, esse do curso é só uma ideia ainda em gestação, digamos. Sim, sim, sim. Ai, que demais. Cacá, a gente está nos últimos minutinhos aqui. Então, assim, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar todos esses links, já estão, na verdade, aqui no vídeo. E daí, esses últimos minutos, eu te deixo também livre para tu convidar o pessoal para acessar, nos falar quais são os links, porque depois a gente coloca todos aqui na descrição da nossa entrevista. Bom, eu quero falar acho que faltou uma única coisa só, assim, que eu me lembro. Faltou um monte de coisa, né? Porque nesse tempo a gente nunca pode cobrir Sempre tudo. falta, né? Sempre falta. Mas tem uma coisa que eu queria comentar, assim, que eu acho importante, que é o seguinte. Normalmente, quando nós tentamos, assim, atrair para a ciência, para trabalhar com ciência, a gente sempre fala da questão da beleza da ciência, como é lindo e tal. E isso é uma parte da coisa. Realmente, eu me fascino por isso. Mas tem uma outra coisa da ciência e das engenharias em particular, que é o mercado de trabalho. Tá? Então, assim, hoje em dia existe embora o Brasil esteja com uma crise enorme, áreas de TI, por exemplo, que é uma parte dessa área de exatas, ou então engenharias, isso tudo falta gente, né? Então, é uma área assim que dificilmente uma pessoa que se forma em engenharia vai ficar desempregada. Então, assim, eu também procuro salientar que são áreas interessantes, né? São áreas de trabalho que são totalmente possíveis, que pode ser fascinante e que, além de tudo, tu não vai ficar desempregado, né? Então, porque realmente faltam pessoas nesse mercado. Então, enfim, é um convite, né, para as meninas que estão, assim, que não sabem o que vão fazer, os meninos também, né, todo mundo, mas as mulheres, que é o nosso déficit principal, que tem, assim, alguma dúvida sobre... Porque às vezes tu escuta, eu gosto muito de matemática, gosto muito de ciência, mas eu não quero fazer porque eu tenho medo de ficar desempregado. Cara, totalmente não é, sabe? Se tu vai, por exemplo, isso é um outro mito, se tu vai, por exemplo, olhar profissões mais procuradas, profissões do futuro, quase todas elas incluem dados, big data e ciência. A gente faz, até na física, a gente faz muito big data, sabe? Assim, a gente tem... Os alunos aprendem a programar, aprendem a usar essas ferramentas. Então, são áreas que hoje em dia são, digamos assim, tu não vai ficar desempregado, né? Então, assim, a minha mensagem, acho que final é: ciência, além de interessante, também é um ramo, um mercado de trabalho que é promissor, e já existe e que no futuro também continua sendo promissor. Com certeza, com certeza. Bom, pessoal, para quem nos acompanhou até aqui, até agora, os links a gente vai deixar aqui, tá no descritivo desse vídeo. Agradeço a presença de todo mundo que está aqui. Agradeço a Cacá por esse papo maravilhoso, que foi muito legal. E é isso aí, mulheres na ciência, meninas na ciência, e vamos embora. Obrigada, Daniela. Muito abraço para vocês aí.